Fala, profissional contábil, dando continuidade à nossa série sobre Power BI, vamos continuar falando sobre medidas. Na última aula, pessoal, nós vimos uma medida bem bacana que trouxe o resultado, do mês anterior ao selecionado. Então, eu criei um filtro para o ano, criei um filtro para o mês e eu pedi para ele me trazer, através de uma medida, o valor do mês, o resultado do mês anterior. Então, ele trouxe o mês atual aqui, em soma serviços, e o resultado do mês anterior, a soma dos serviços do mês anterior, aqui nessa coluna. E pedi para vocês o seguinte, para que vocês criassem uma medida que trouxesse o ano, baseado nessa mesma medida que nós criamos aqui. Vai ser igualzinho essa medida que nós criamos para o mês, só que vamos mudar de mês para o ano. Então, vamos ver se você acertou? Vou criar aqui essa medida para ver se você conseguiu fazer aí, beleza? Então, vamos lá. Só que antes, pessoal, se você está assistindo agora, caiu de paraquedas, já te peço de antemão, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros profissionais e dê o seu like. É muito importante que você nos ajude aí a propagar essa comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso de Power BI, Excel, entre outras ferramentas, beleza? Então, ajuda a gente. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu vou criar essa medida para trazer o resultado do ano anterior? Ou seja, se eu tenho aqui selecionado junho de 2019, eu quero que ele traga o resultado de junho de 2018. Então, vamos lá. Vou vir aqui em medidas. Só que antes é o seguinte, vou clicar aqui na minha medida, a medida que eu criei para trazer o mês anterior, o month of month. Cliquei e eu vou copiar nessa fórmula, porque eu não sou bobo, não vou ficar digitando novamente, já que eu só vou mudar de mês para o ano, tá? Então, dei um Ctrl C aqui. Agora sim, vou vir aqui em medidas, nesses 3 pontinhos, e eu vou criar uma nova medida, beleza? Criei essa nova medida, vou dar o nome de y, espaço O, y, que é year over year. Pessoal, o nome da medida é livre, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar mês anterior, ano passado, sei lá, fica a critério de vocês, tá bom? Só estou usando aí um que é mais utilizado. Então, vou dar um igual, e aí eu vou dar um Ctrl V para ele trazer a função que eu copiei, tá? E aí a única coisa que eu vou mudar dessa função é, ao invés de trazer o mês anterior, eu quero que ele traga o year, o ano anterior. E aí eu vou dar um Enter. Beleza, ele vai criar essa medida e vai deixar aqui no cantinho para mim. Agora, o que eu vou fazer? Clico na minha tabela, pego essa medida que eu criei do year over year e trago aqui para o finalzinho. E o que ele vai fazer? Ele traz o resultado do ano anterior. Então, eu pude perceber o seguinte, que eu não tive serviço nem de consultoria e nem de manutenção, só licenciamento e treinamento. Vamos dar uma checada? Vou clicar aqui no ano de 2018, ele vai trazer exatamente isso para cá, para a soma serviços. Cliquei em 2018 e ele trouxe exatamente, licenciamento 29.882,0 e o treinamento 130.578, beleza? Então, tá certinho a minha medida, a medida que eu criei. Vou voltar aqui para o ano de 2019 para a gente continuar. Beleza, pessoal, criei aí para ele trazer o mês anterior e para ele trazer o ano anterior. Agora, o que eu preciso? Eu preciso da variação, Eu preciso saber se eu tive um crescimento, se eu tive uma diminuição de faturamento entre o ano e entre o mês. E é essa medida que nós vamos criar agora, uma medida que me traga exatamente a variação de um mês para o outro. Se subiu, se desceu, como é que ficou e por aí vai. Então, como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos ver aqui novamente em medidas, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou criar uma nova medida, beleza? Essa medida eu vou colocar aqui um sinal de porcentagem aqui antes e eu vou colocar aqui, var month of month, M-O-M, tá? Se cresceu ou se diminuiu, e aí eu vou dar um igual. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou acionar o que eu tenho que fazer para verificar se eu tive um aumento ou uma diminuição? Eu tenho que dividir um por outro, Eu tenho que dividir o mês atual pelo mês anterior e verificar se eu se eu subi, se eu desci, alguma coisa do tipo, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou acionar a função divide para ele fazer uma divisão. Então, acionei a função divide, vou dar um tab e aí a função divide me pede o numerador. Qual é o numerador? É a minha medida de soma de serviços, Então, soma serviços, trouxe para cá.
beleza? Esse é o meu numerador. Ponto e vírgula, o meu denominador. Nesse caso, vamos fazer para o mês, né? Então, ó, o month of month, tá? Month of month, pronto. Opa, não achou aqui, né? Vamos ver por que ele não achou. O denominador vai ser, deixa eu colocar maiúsculo, month of, porque tem espaço, né? Month of month, pronto, beleza. Agora ele achou a medida, tá? Porque tinha um espaço, né? Eu coloquei M, espaço O, espaço M, beleza? Então, ó, tab, esse é o meu denominador. Ponto e vírgula, alternação de resultado, 0. Não quero que ele veja nem para mais nem para menos. Então, ó, isso aqui. Fecho a minha função divide. E aí, no final, eu vou dar um menos 1. Por quê, pessoal? Porque se tiver um aumento, ele vai colocar 101%, 102%. Eu quero trazer exatamente a diferença. Não quero que ele traga 100% ou e tal. Então, eu vou colocar sempre aqui o menos 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter. E aí, ele vai criar a minha variação month of month. O que eu vou fazer? Vou trazer a minha variação para a minha tabela. Então, vou clicar na minha tabela e eu vou colocar essa variação logo depois do month of month, tá? Não vou trazer para o final, não. Só para ele ficar bem depois do meu resultado do mês anterior, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha variação e vou puxá-la para cá, para depois do month of month. Então, ó, coloquei e ele coloca assim, ó, ele não colocou em porcentagem, né? Então, como é que eu faço para ele colocar em porcentagem? Vou clicar aqui na minha variação, na minha medida de variação, vem aqui em ferramenta de medidas e aciona aqui para ele colocar o sinal de porcentagem. Tá? Então, eu consigo verificar que eu tive uma redução, né, do mês anterior, só tive um aumento aqui de manutenção. Ó. A minha manutenção subiu para 45,53%. De resto, eu só tive queda, ó, de um mês para o outro, a comparação ao mês para o outro, eu só tive queda. Agora, pessoal, para ficar ainda mais legal, eu vou pegar essa variação aqui, ó, tá vendo? Ó, onde eu coloquei ela aqui na minha tabela, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, e eu tenho a opção de formatação condicional. Tá? Eu vou criar uma formatação condicional onde fique bem nítido se eu tive um acréscimo ou uma redução de um mês para o outro. Então, ó, cliquei em formatação condicional, eu tenho a opção aqui, ó, cor de tela de fundo. Vou clicar nessa opção, tá? Ele vai abrir uma telinha para mim. Pronto, que é essa telinha aqui que eu vou criar na minha formatação condicional. E aqui, ó, mínimo, ao invés de menor valor, eu vou colocar personalizar. Tá? E aí eu vou colocar um 0 aqui, ó. Para quê? Que o mínimo é 0. O mínimo para colocar a cor que eu quero aqui é 0. Né? Então, para trás ele vai botar tudo com a cor que eu quero aqui, que é um vermelho. Né? Ou seja, se eu tive uma redução, eu quero que ele coloque aqui um vermelhinho, pode ser esse aqui. Beleza? E aqui no máximo eu vou fazer a mesma coisa, ó, colocar personalizar, vou colocar um 0 também, porque se eu tive acima de 0, né, de 0 para cima, eu também tenho um aumento aqui, ó. Vou botar em personalizar cor para ver se eu acho um verde, ó, para melhorar, ó. Personalizar cor, pegar um verdezinho aqui maneiro, dou um OK, e aí olha o que ele vai fazer para mim, pessoal, olha que bacana, ele já cria uma formatação condicional. Então, olha a visibilidade que esse relatório já me dá, né? Eu consigo verificar rapidamente que, em consultoria, eu tive uma redução, ó, do mês de maio para o mês de junho, ó, que reduziu o meu faturamento. E em licenciamento também, tive um aumento considerável em manutenção de um mês para o outro e tive uma redução também alta, né, em treinamento. Tá? Então, eu consigo fazer uma comparação bem legal. Então, pessoal, é o seguinte... Dever de casa é que vocês façam a mesma coisa, essa variação, só que agora eu quero de um ano para o outro. Quero que vocês me mostrem a variação de um ano para o outro. E na próxima aula a gente mostra aí como criar essa medida de variação de um ano para o outro. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.